Olá! Espero que vocês estejam bem, com saúde, seus familiares. Eu estou bem também, com saudades de vocês, saudades das nossas aulas presenciais, do nosso dia a dia. Mas vamos cumprir direitinho a quarentena, que logo, logo isso termina e as coisas se normalizam. Eu vou falar sobre arte grega. Impossível falar sobre a arte grega e não ir mostrando uns exemplos. E eu fiz uma seleção de imagens importantes, que eu considero bem importantes para vocês me acompanharem. Começando por Apolo, deus da beleza e da medicina. Deus na mitologia grega. Eu fiz essa seleção onde Apolo, nessa imagem, eu consigo conciliar a escultura, a pintura e, vejam bem, a coluna no estilo jônico, como se fossem dois rolos. Observem a leveza da imagem e mais para frente nós iremos falar exclusivamente das esculturas. A arte grega foi dividida em 3 períodos. Arcaico, que foi a formação das cidades-estados, marcado pelo comércio. O período clássico, marcado pelas guerras, desenvolvimento da sociedade. As esculturas já apareciam com movimento. Era chamado também como Idade de Ouro. Influenciou a cultura helenística e o período helenístico. Foi o ápice do desaparecimento das cidades-estados e a formação de grandes reinos. Muito comum vocês ouvirem a expressão Deus grego, que é a união do ritmo, movimento, proporção, até chegar na emoção. Eu vou pegar as imagens, irei selecionando e vou começar por aqui. Observem a simetria, período arcaico ainda. As mulheres usavam túnicas, não deixavam o corpo à mostra, aparecendo só os braços, as mãos. Observe a pintura em cima da escultura, a silhueta, mas os pés juntos. O rosto sem expressão, sem dramatização. Elas eram chamadas em grego de core. E mais para frente, mais esculturas também. Eu vou colocar agora um pouco dos templos. Vamos falar da arquitetura. O templo grego é o mais perfeito exemplo já alcançado de uma arquitetura que se realiza a sua beleza plástica. Parthenon, construído em Acrópolis, que é uma montanha em Atenas, dedicado à deusa grega Atena. Foi projetado por 2 arquitetos e artistas, liderado pelo escultor Fídias. Demorou 15 anos para ficar pronto.
os templos foram construídos para proteger as estátuas dos deuses e das deusas. Observem as colunas. Eu tenho aqui em cima, logicamente, essa imagem sofreu ruínas. Localizado aqui na parte superior, eu tenho os frontões. Essa parte aqui abaixo, eu chamo de entablamento. As colunas e 3 degraus em ruínas também, eu chamo de pódio. As colunas, se vocês perceberem, elas são largas e um detalhe, eu tenho a coluna dórica. Ela é arredondada, mas sem grandes detalhes. Vou fechar. Aqui, as colunas foram substituídas por esculturas. Ruínas. Observando essas colunas ainda largas, com esses rolinhos ao lado, como se estivessem 2 rolos. A coluna jônica. E aqui, mais fininha, com grandes detalhes, desenhos de folhas, de flores, chamada de coríntia. A beleza, a potência da arquitetura. Só um minutinho. Imaginem o equilíbrio próximo de um edifício. Vamos passar agora para as esculturas. Vejam, também lembrando a escultura egípcia, os pés no chão, juntos, já com as pernas modeladas. Recebe o nome de couros, que é homem jovem. Os homens já apareciam nus, para mostrar essa musculatura, ainda estático. Estamos falando período arcaico. Observem o rosto, os cabelos, o rosto ainda sem expressão. Vou passar para a próxima imagem e falar de escultura clássica. Busto de Ártemis. Olha a beleza. Já a diferença com relação aos cabelos, aos olhos, nariz, o contorno dos lábios, as bochechas da face, mas ainda sem a expressão. O ideal de beleza. A próxima imagem, em mármore também. Imaginem esses detalhes esculpidos em mármore. O drapeado da roupa, os detalhes,
A mulher ainda vestida, porém já com detalhes nos olhos, muitas vezes substituídos já por vidros ou ossos, mas imagina isso esculpido. A dificuldade. Aqui, Apolo. Olha o braço esticado. Já entrando o movimento. A musculatura. Mas o mármore era um material muito pesado e era preciso ser substituído. Olha já o afastamento de uma das pernas. E o mármore foi substituído pelo bronze. Olha a leveza dessa escultura, ainda falando sobre o período clássico. Olha os braços soltos, a silhueta. A ideia de movimento, a partir do momento que ele vai dar um passo e tem até um movimento ligeiro nos quadris. Aqui, os gregos chegaram à perfeição, onde o tamanho da estátua, eles fizeram 7 vezes o tamanho da cabeça. E, de um mamilo ao outro, 1 vez o tamanho da cabeça. Verifiquem que fantástico! Olhem os pés afastados, como se tivesse também dando um passo, um dos pés levemente levantando. Agora, período helenístico. Na mitologia grega, Laconte e seus filhos estão sendo estrangulados por essa serpente marinha. Olhem a expressão de dor, a dramaticidade que nós encontramos no período helenístico. Também é importante dizer que não é uma única pessoa. Já tem mais, no caso aí, Laconte e seus filhos. Já deixei aqui como período clássico, para vocês verem a diferença com relação à expressão do período helenístico de Laconte. Aqui, os braços levantados, as pernas afastadas, a musculatura, o ideal de beleza. Olha o tanquinho aí, o ideal de beleza para eles não tinham os gordinhos, não. Era exatamente esse gênero. Olhando para essa escultura, eu vejo a beleza saindo do banho, nua, saindo do banho, com uma das mãos se escondendo a genitália de uma forma sutil, mas com movimento. Agora, principalmente, esse tecido esculpido em mármore, que na verdade parece um pano. Verifiquem os detalhes, analisem. É Afrodite de Cnido.
Vamos para a próxima. Período helenístico. A dramaticidade. Olhem os detalhes, o cabelo parece que está realmente solto, esvoaçante. Olhem os movimentos, a perfeição do período helenístico, que era o que faltava no período clássico. Aqui nessa imagem nós temos um guerreiro, onde ele está segurando com a sua mão esquerda uma mulher, que pode ser sua esposa. Ela está falecendo e ele, com um punhal, com uma espada, na direção do pescoço, se suicidando. Olhem a riqueza de detalhes, olhem o equilíbrio dessa estátua ao ser esculpida. E aqui, novamente, já um tecido escondendo levemente a nudez, mas já a sensualidade. Já nesse período clássico, ela nua, olhem o drapeado. E essa história é bem interessante, que é a filha de Quinido. A mãe dela teve 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. E ela se gabava por isso, principalmente para a esposa de Zeus, logo para a esposa dele. Porque ela tinha 12 filhos, isso era muita coisa para a época. E a esposa de Zeus só tinha 2, Apolo e Artemis. E o que eles fizeram para se vingar? Apolo matou os homens e Artemis as mulheres. E nessa foto aqui, ela está com uma flecha nas costas. E toda essa cena, eu vou aumentar aqui para vocês verem de toda essa dor sem expressão nenhuma do período clássico. E foi uma das estátuas que fez realmente com que eles chegassem a tomar atitude em colocar essa expressão, dramatização, para deixar a imagem mais completa. Quantas perfeições nas esculturas, quantas histórias interessantes. Eu vou pegar aqui no final, eu separei outra escultura para vocês verem com relação ao trabalho do drapeado das imagens. Olhem as pernas afastadas, período clássico. Olhem o tecido e o rosto sem a expressão. Aqui, que interessante esta imagem, também do período clássico. O atleta, antes de lançar o disco, vejam essa imagem, eu fico pensando quantas vezes o artista não deve ter quebrado para conseguir esse equilíbrio, quanto material não deve ter sido perdido, porque observem bem, isso esculpido com todo esse peso. E aí, ele tem uma parte muito forte matemática, geométrica,
para conseguir este resultado. Se vocês observarem bem, para que consiga ter esse equilíbrio exato, tem um triângulo. Eu tenho uma curva e uma contracurva, que é o que fez com que desse equilíbrio a essa imagem. Não podia faltar Vênus de Milo. Olha a sensualidade, porque é uma das mais famosas. Se eu pegar da cabeça aos pés e passar as mãos, o dedo nessa escultura, ele tem uma ondulação da cabeça aos pés, indicando sensualidade. Olha o tecido escondendo a genitália. E ela recebeu esse nome porque ela foi encontrada às margens do rio Nilo. Foi encontrada também, junto com ela, uma mão com uma maçã e um antebraço, mas não dá para garantir se realmente era dela ou não. As esculturas, nós iniciamos, só para vocês verem a movimentação agora com outro olhar, as colunas, a presença da pintura. A pintura, ela era utilizada como elementos de decoração, a princípio como utensílios domésticos. Ela aparecia em templos, nas paredes, nos afrescos. Os afrescos é aquela pigmentação misturada com água e pondo numa superfície ainda molhada para a tinta ficar mais forte e durar por mais tempo. Mas o que realmente foi importante foi a parte da cerâmica. A parte dos vasos. Percebam os motivos. Olhem bem. As costas, aqui eles estão jogando. As costas, eles acompanham a ondulação do vaso. As flechas, elas indicam as alças dos vasos. Eles tinham temas religiosos, figuras geométricas, cenas mitológicas, figuras humanas, cenas do cotidiano, eróticas, hétero e homossexuais também. Figuras negras, como esta do exemplo. Era feita a silhueta, a pintura em preto. Aqui, ao contrário, o fundo, o fundo em preto e a imagem da cor da argila. Que eram o oposto daqui, das figuras negras e chamadas figuras vermelhas. Depois da pintura, não tem como não falar sobre o teatro. Vejam as construções. Se vocês prestarem atenção, um semicírculo onde qualquer pessoa onde sentasse teria
a mesma visão dos espetáculos e teriam o som da mesma forma. Os teatros eles eram utilizados em Atenas nas festas dionísicas. Dionísio, deus do vinho e do teatro, da fertilidade. E essas festas aconteciam na primavera e duravam 6 dias. Aqui acontecendo um teatro, uma peça grega. Olhem as construções do desenho lógico. E não tem como falar do teatro grego senão de falar sobre as máscaras. Os artistas homens que faziam os espetáculos, mas eles usavam as máscaras. Se tivesse que fazer os papéis de mulheres, eles se vestiam de mulheres e colocavam uma máscara apropriada também para a peça. Olhem uma outra imagem. E o símbolo do teatro, a tragédia e a comédia. A história da Grécia é linda, tem coisas interessantíssimas. E eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre deuses ou deusas, ou deuses e deusas da mitologia grega, que falasse a sua história, que contassem de uma forma com suas palavras e que vocês me entregassem até o dia 15, professora Rosângela, arte@gmail.com.